Johnny. Olha, combinar, acabou o evento, vai todo mundo subir. Isso, fazer o UAU pra eles. Ele já vai parar. Ele já vai parar. Gente, vamos lá. Olhe que líderes excepcionais que vocês têm. Parabéns, Simone. Quanto eu aprendi nesses poucos minutos que vocês falaram. Tomei nota, tá? Associação. Ouça o que eles falam. Modelem em ação, não somente ouvindo. Vão para ação. O resultado só vem se for seguido de uma ação. Ok? Todos vocês são diamante. Não podem ser. São. Ok? E agora vamos compartilhar nossa história com vocês, que é uma linda história. Uma linda história mesmo. Essa é a nossa família linda. Tá? Aqui é o Lucas Gabriel, o mais velho, nosso filho mais velho. A nossa filha Nora, a esposa dele. Tá? Aqui o meu amor, aqui eu. E aqui o André Ricardo, nosso filho mais novo. O André tem 26 e o Lucas tem 30. O André é bailarino e o Lucas é oficial da Polícia Militar do Paraná. Tá? Então, a nossa família amou o projeto EMUI em virtude desses pilares. Família, esperança, liberdade e recompensa. Ela é embasada em princípios e isso nos atraiu como um imã. Tá? Então, EMUI tem tudo a ver se você considera esses 4 pilares. Bateu? São os amores da minha vida. O André Ricardo faz o negócio, tá? Opa. Ele é sensível. Ele é muito competente. Tá? É melhor, né? Fica melhor. Fica melhor. Às vezes ajuda, tá melhor. Aí, ficou melhor. Ótimo, assim fica bom. Tá? Assim fica bom. Bom, eu sou a Sandra, tá? Essa que vocês estão vendo aqui na frente. E hoje nós temos a minha família é um milagre. Tá? A minha família é um milagre. Porque nem sempre foi assim. Tá? Nem sempre foi assim. Todos nós passamos por processo, lembra? E eu sou muito feliz e grata e muito orgulhosa de todo o processo que eu passei, porque me tornou quem eu sou hoje. Então se orgulhe por tudo que você passou na sua vida. Perceba que você é quem é pelo que você passou. E eu quero compartilhar com vocês como foi antes, até eu chegar aqui e estar com vocês. Essa foto ela tem uma importância grandiosa na minha vida. E ela chegou na minha mão há 10 anos apenas. Tá? Esse bebezinho aqui, ó, sou eu. É a única foto que eu tenho bebê. Tá? Essa é a minha irmã mais velha, a minha mãe Ana Cleusa, e aqui a Rose. Tá? Nós tivemos uma perda muito violenta na nossa infância, aonde trouxe esse aqui, ó, um futuro incerto. Tá? Justamente nessa idade, tá? Eu perdi a minha mamãe, tá? Eu perdi a minha mamãe. Por que essa foto tem um valor imensurável para mim? Lembra que a gente falou hoje de pensar, de você construir uma nova realidade a partir do que você pensa e sente? Pois bem, eu disse um dia para minha irmã mais velha, há 10 anos atrás, eu disse para ela: Mana, vamos à cidade onde a mamãe e o papai moravam, porque eu preciso saber mais da mãe. Eu quero saber mais. Eu não tenho fotos da minha mãe, eu não sabia como ela era. Eu queria saber detalhes, curiosidades mínimas assim da minha mãe. Né? E fomos para a cidade, que é bem próxima de Curitiba, fomos lá. E quando chegamos na cidade, fomos até a casa de uma tia, que nós tínhamos contato, e eu cheguei para ela e falei: Tia, você tem fotos nossa ou da mamãe? E ela disse: não sei. Bem, com bastante má vontade. E lembra que você não se importa com o que aconteça, ou como a pessoa reage? Eu disse: Tia, pega a caixa, eu procuro.
E ela ficou constrangida. Então pega, vai, veja aí. Aí comecei a ver as fotos. Quando eu vi essa foto, eu vi ali o meu desejo sendo respondido, um presente da parte de Deus para mim. Por quê? Não é a foto, mas é o que Deus fez eu sentir quando eu olhei para essa foto. Sabe o que eu senti? Ó, observe o quanto a minha irmã mais velha está me segurando. Uhum. Esse é o laser. Tá. Obrigada. O quanto ela está me segurando. O que acontece? Eu imaginei a minha mãe na frente. Ela não está na foto, mas eu senti ela na foto. Segura ela. Segura ela, filha. Então, para mim, o valor dessa foto, a presença dela está ali, eu pude sentir, tá? Então, essa foto para mim tem muito valor. E aí, no ano de 1975, como a mamãe faleceu, nós ficamos em 4 filhos, a minha mãe tinha 26 anos só. Papai não conseguiu lidar com a situação, né? E ele começou a ficar muito agressivo com a minha irmã mais velha e fomos parar nessa instituição, tá? Só que aqui é o lar das meninas, aqui não é um orfanato. O que vocês veem aqui? Eu vejo, eu vou falar minha cosmovisão, é um castelo esse lugar. Aqui é um castelo para mim. Eu vou contar, meu amor. Um castelo para mim, tá? E olha que interessante. Aqui foi que eu me criei. Deixa eu contar um pouquinho antes como nós chegamos aqui, tá? A minha irmã mais velha tinha 9 anos, a mais nova tinha 6 e eu tinha 3. A minha irmã mais velha, um dia o papai ficou muito agressivo. Ele não conseguiu lidar com a perda da mãe. Ele bebia. E ele foi um pouco grosso demais com a mais velha, de bater, né? Nunca fez nada demais, mas ele pegou ela por aqui e encostou ela na parede. E ela decidiu, com 9 anos, eu não vou viver isso. E ela falou, eu vou embora. Uma criança de 9 anos. Essa aqui. E saímos de casa. Só que ela queria ir sozinha. Porque em mim e na outra o papai não fazia nada, era com ela. Porque ela, desde que a mamãe faleceu, ela impregnou a mãe. Ela brigava com meu pai para o meu pai ir trabalhar. Acorda, Bastião. Ela falava igual ao meu pai, igual a minha mãe. Então meu pai olhava para ela e ficava muito triste. E aí ele começou a maltratar ela para afastar, tá? E aí, no dia que ela decidiu fugir, ela falou assim, eu vou, mas elas ficam. Nós duas grudamos nela. Ela não podia dar um passo para o lado, que a gente estava do lado dela. O que ela teve que fazer? Levar nós duas. E ela saiu. Nós morávamos em Curitiba, na redondeza de Curitiba, tem empresas de calcário, tá? Mineradora, né? É muito judiado quem trabalha nisso, tá? Né? Dá muito problema de pulmão, inclusive o papai foi assim que ele faleceu. Enfim. E o ponto de ônibus era na frente da empresa. Só que se nós fôssemos para o ponto de ônibus da frente, todo mundo veria, porque as casas eram na empresa. O que ela fez? Ela andou aproximadamente quase 2 quilômetros com 2 crianças para pegar o ônibus no próximo ponto de ônibus, para vir para Curitiba. 1 hora de Curitiba é essa cidade. E fomos, só que é uma BR, então pense que os caminhões passavam e balançavam a gente, tá? Mas ela tomou essa decisão. E essa decisão da minha irmã mudou todo o nosso destino. Talvez hoje eu não estivesse aqui. Então eu sou muito grata pelo que ela fez. E fomos para o lar das meninas. Chegamos em Curitiba, um dia à noite. Era época de carnaval. Olha a coincidência. Era época de carnaval. Chegamos em Curitiba, na rodoviária, onde é o Fervo, que é um centro. E
que eu quero que vocês prestem atenção são nos detalhes, tá? Eu perdi a mamãe com 2 anos e não me criei com o papai, mas eu afirmo para vocês que eu nunca fui órfã. Olha o detalhe da nossa chegada em Curitiba. Quando nós chegamos na rodoviária, minha irmã chegou numa lanchonete e pediu assim, ela deu a mamadeira, falou, moça, enche isso aqui de leite, me dá um cigarro e me dá um bolinho de carne. Para quem era o bolinho de carne? Para de 6 anos. Para quem era a mamadeira? E para quem era o cigarro? Porque ela não sentia fome. A mulher achou estranho. Aí o que ela fez? Ela, ok, cadê seus pais? Não, eles já vêm. Eles já vêm. Mas porque ela só queria pegar aquilo ali, né? Nunca fui órfã. Deus usa pessoas para cuidar de nós. Ela falou, ok, então vocês vão entrar aqui até seus pais chegarem. Ela nos recolheu para dentro da lanchonete. Nós não passamos uma noite no relento. Ela ligou para o juizado de menor, a polícia nos pegou e nos levou para esse castelo. A minha gratidão eterna, eu nunca fui órfã. Aqui eu vivi 14 anos. Era um castelo. Nós éramos tratadas como princesas. Tudo na nossa mão. Tudo, tudo. Era um lar das meninas, tá? Então nós tínhamos atividades como música, coral, né? Tínhamos bailado, eu participava de dança, essa de amarelinha que sou eu, né? Então eu fui exposta à cultura, a riquezas muito na escola. No primeiro dia de aula, todas as meninas do lar, nós tínhamos todo o uniforme, todo o material. E muitas crianças não tinham. Então, a gente foi criado na abundância e o orfanato, que não era orfanato, era um castelo, era tudo muito grande. Então, a minha visão de vida sempre foi tudo muito grande. Não é, amor? Ele sempre fala, ele demorou para ir conhecer a instituição, porque tem até hoje, tá? Quando ele chegou lá, ele falou, hoje eu estou reconhecendo a Sandrinha que eu casei. Porque ele não conseguia juntar a história com o meu comportamento. Tá? E aqui foi na primeira comunhão, era um orfanato católico, tá? Eu fui criada por freiras. E aqui eu com 6 anos e aqui com 18. Processo de crescimento. Tá? Eu vou dar esse salto aqui. Aqui ainda eu estava no orfanato, né? Aqui começa um novo tempo. Quando eu fiz 14 anos, eu tinha um sonho de ter uma casa, de ter família, porque na instituição nós tínhamos tudo que vocês imaginarem do bom e do melhor, tá? Estudo, oportunidade de dançar, de cantar, porém não tínhamos atenção. Não tinha como, eram 300 crianças, 300 meninas. Éramos em torno de 30 a 40 meninas por dormitório, por faixa etária. Tinha todo esse cuidado, tá? Mas não tinha atenção, né? E eu sempre tive um sonho de ter família. Aí eu dizia assim para as freiras, eu quero ser freira. Porque para mim, ali a instituição, aquilo era a minha família. Daí eu dizia, mas eu quero ter filhos, eu quero ter marido. Ela dizia, então você não vai poder ser freira. Então não vai dar. Aí quando eu fiz 14 anos, eu me desvinculei, saí de lá, só que aí começou um processo de muito crescimento na minha vida. Tá, vou voltar aqui um pouquinho. Pega um necinho para mim, por favor. Só compartilhar duas histórias que eu passei nesse período, até conhecer o presente maior que Deus me deu, tá? Na minha vida. Quando eu saí do lar das meninas, eu tinha tanta vontade de morar em casa com família, que a primeira família que eu fui escondida das minhas irmãs. Como eu tinha papai,
O papai perdeu o direito de ficar com a gente, tá? O juizado nunca mais devolveu. Ele podia nos ver, mas nós não podíamos ter morada com ele. E aí eu fui lá e falei, pai, vai lá, assina, pai, vai que eu quero sair. Escondendo das minhas irmãs, porque tinha uma família que me queria. Isso com 14 anos. Tá? E eu fui morar com essa família. Essa família tinha 2 filhos, na época eu tinha 13 para 14 anos, e eles tinham uma filha de 5 e um menininho de 6. Márcia e a Márcia era o nome das crianças. E nessa casa foi muito especial, porque foi a primeira casa que eu saí de lá. E eu olhei para a mulher, um dia era Rosângela, o nome dela, e falei para ela assim, Rosângela, eu posso te chamar de mamãe? Era o meu sonho, chamar alguém de mamãe. E ela disse, pode. E eu comecei a chamar, mamãe, mamãe, mamãe. E essa Rosângela, ela tinha problema de rim. Então, de madrugada, muitas vezes ela tinha crises. Eu levantava, e eu sempre tive muito relacionamento com Deus. Então, eu tenho uma fé muito aguçada. Porque, como eu disse, eu nunca fui órfã. No lar das meninas, quando eu me sentia triste, com qualquer situação que acontecia, eu corria para um bosque gigantesco que tem lá até hoje, que é um sonho, um lugar. Eu abraçava as árvores e eu falava com Deus. Então, o meu relacionamento com ele sempre foi muito próximo. E a Rosângela tinha essas crises e eu dizia para ela, deixa eu orar com você. Eu botava a minha mão nas costas dela e ficava. E ela adormecia e ficava. Só que uma noite ela passou muito mal, foi às pressas para o hospital e ficou internada. E o esposo dela era um homem que instalava postes em lugares muito remotos do país. Então ele ficava muito tempo fora e voltava de vez em quando. E ele voltou, de repente, bem no período que ela estava internada. Era um homem extremamente fechado, não falava, nunca dirigia a palavra a mim. Tá? Ali foi o primeiro desafio que eu enfrentei, porque no lado das meninas eu aprendi que não podia mentir, então eu não mentia. Só que não era só o fato de eu mentir, eu acreditava plenamente nas pessoas. E ele chegou de repente, ficou em casa e 2 dias depois ela voltou do hospital. Essa mulher entrou dentro de casa igual uma maluca. E gritava comigo e com o marido dela. Gritava, falava coisas assim que eu não consigo nem falar para vocês. Só que eu era uma criança. E eu tentava falar e eu não conseguia. Eu falava assim, estava quase morrendo, porque eu queria falar para ela que não era nada daquilo. Ela botou na cabeça dela que o marido dela e eu estavam junto. Eu era uma criança, eu não tinha noção do que ela estava falando. Tá? Isso eu nunca contei. É a primeira vez que eu estou falando. Tá? Só que foi um processo que eu aprendi muito acerca de se proteger. Ali eu aprendi que a confiança total era somente minha. Foi muito duro, tá? Porque eu chamava ela de mamãe. Então, para mim, não é o fato dela não estar acreditando em mim, o fato que eu chamava ela de mãe e ela começou, para mim, as palavras foram muito mais duras do que se ela tivesse me batido, né? Enfim, saí dessa casa e segui. Esse é o processo. Outra experiência que eu tive. Uma família de alemães, tá? Nada contra, né? Eles têm o jeitinho deles. Sou grata, porque lá também eu pude aprender. Eu sou quem eu sou, porque eu passei por lá. Só que nessa casa eu entrei para trabalhar. Tá? Nessa casa eu já tinha 15 anos. E nessa casa eu fui contratada para cozinhar. No lar das meninas, nós não entrávamos na cozinha. Porque era tudo muito grande, então não colocava as crianças em perigo. O que eu fazia? A minha irmã mais velha, ela era fera na cozinha. Eu ligava para ela com 15 anos. Mano, eles deixavam o cardápio. Bife a rolê. Pensa! Bife a rolê. Eu nunca tinha cozinhado. Ela falava para mim, Sandrinha, assim, assim, assado. Eu botava as minhas mãos na pia
e falava: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. E eu fazia. Já era o YouTube. Não, a irmã era o YouTube. E ela... Isso. E aí a nona tinha a vozinha, né? Ela ficava ali só de olho em mim, nas crianças. Tinha 2 crianças também. E ela falava assim: tá certinho, pode continuar fazendo. Preparei o bife a rolê, arroz, feijão, a nona que fez, eu só temperei. Fiz a salada. E aí preparei a mesa, bem bonita. E o que eu fiz na mesa? Eu preparei o meu lugar. Era o pai, a mãe, 2 filhos e a nona. Eu botei 6 lugares. Aí a nona entrou na copa, falou: filha, você não vai comer com a gente. Aquilo já me... Eu, tá bom, nona. Fui pro quarto e tive que me retirar mesmo, ir pro quarto. Fui pro quarto e aí eu subi assim, ó, na janela do quarto. Era uma janelinha bem pequenininha que tinha assim. E eu olhava pro céu, tava de noite assim. E eu comecei a chorar, mas não era um choro de tristeza. E eu dizia assim: Deus, um dia eu vou ter a minha casa. Deus, um dia eu vou poder receber as pessoas. Porque Deus, eu não vou fazer isso. Como que uma pessoa pode cozinhar para mim e ela não pode sentar na mesa? Deus, um dia eu vou servir muito as pessoas. Eu nunca vou fazer isso. Mas eu fazia essa oração rindo. Eu tinha certeza que a minha realidade futura... Lembra quando vocês projetam no futuro, o poder vem no presente? Eu sentia isso. E hoje, vocês não têm noção o que é a minha casa, o que é a minha família. A minha casa é um pedaço do céu. Eu amo servir, eu amo amar pessoas. Tá? É um pedacinho do céu. Os meus filhos são anjos que Deus me deu. E não acabou. Daqui a pouco a nona bate na porta: venha, Sandrinha, venha comer. Quando eu cheguei na cozinha, ela: não sobrou comida para você. Eu respirei fundo. Olha, tava bom, Respirei fundo. Quando eu pensei em querer desabar, a nona me abraçou. Eu nunca fui órfã. Deus usa pessoas. Pessoas os ferem, mas pessoas os curam. Ela me abraçou e disse assim: senta aqui que a nona vai preparar um alimento para você. Me curou na hora. Na hora. Não deu nem chance de eu ficar ferida. E foi maravilhosa a experiência. Porque ali também eu aprendi, lá, na minha infância, o poder que nós temos de criar nossa realidade. Eu nunca vou me esquecer daquela oração que eu fiz. E um dia, quando vocês forem a Curitiba, serão muito bem-vindos na minha casa. Todos vocês. Todos vocês, tá? Eu amo. Por isso eu me identifico. Prepara o churrasco. Uau! E nós amamos, tá? A gente tem um espaço gourmet 10, tá? Então, a emo, ela tem muito sentido na nossa vida. Muito, muito sentido. Porque hoje eu posso compartilhar e dizer para você que muitas vezes se sente tão pequeno, passou por experiências negativas, que não é o fim. O processo, ele não define quem você é. O processo é apenas para te lapidar, para te preparar para algo extraordinário, algo muito maior do que você consiga imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa verdade sempre foi muito real na minha vida. Então, você não está aqui por acaso. Essa oportunidade pode sim alterar o curso da tua vida e da tua família. Acredite, mas faça a tua parte. Todo suporte se tem, mas faça a tua parte. As convidadas que estão aqui pela primeira vez, levanta a mão. Como é o seu nome? Vanessa.
Alessandra, se você não entendeu nada da oportunidade, apenas faça. Alguns meses a gente faz pelo instinto. Nós temos um instinto, que a gente acredita que é algo muito bom, a gente se sente abraçado Eu por sou a aquilo. Vanessa, tá? Você também, Vanessa, é a primeira vez? Eu achei que... É a primeira vez. Então seja muito bem-vinda também, tá? A Alessandra e a Vanessa, tá? Então se vocês não compreenderem, não tem problema. Ouçam, vejam o que aqui dentro vocês sentem. O instinto é algo que Deus nos deu para distinguir o bem e o mal. Respeitem ele sempre. Só para vocês entenderem, o instinto me salvou muitas vezes. Eu nunca fui órfã. Eu andava na rua, trabalhava numa farmácia em Curitiba, nesse segundo processo. E na farmácia, eu saía às 10 horas da noite. E eu tinha um trecho longo para chegar até em casa. O que Deus me ensinou? O Espírito Santo ventilava assim na minha mente. Dê tchau. Eu andando na rua, quando estava vindo alguma pessoa para cá, fosse suspeito ou não fosse, tá? Eu dava tchau assim, pro nada. Tava dando tchau pros anjos. Fazia assim, ó. Oi, vó! Oi, mãe! E quando passava perto das pessoas, eu olhava no olho. Eu olhava no olho, tá? Hoje o nosso filho é oficial da polícia e é a técnica que eles usam. O ladrão, se você surpreender ele, não consegue fazer nada. Porque ele age na surpresa. E lá atrás, eu com 12, 13, 15, 18 anos, o Espírito Santo me ensinou isso lá na rua. Eu nunca fui órfã. Olha, filha, dê tchau. E eu... Não estou sozinha, não. Tá? Então, ouça o instinto. Ouça o instinto. Façam esse negócio. Conheçam essa oportunidade. Conheçam o negócio. Conheçam o potencial. A pessoa que te convidou, faça a pergunta. Não fique com dúvida, mas não tente entender tudo no primeiro mês. Só faça. Nós temos vivido uma vida extraordinária com esse negócio. E ainda nem começamos a desfrutar. Então, aqui os diamantes. Nós estamos no primeiro nível. Já viajamos, já estamos sentindo o que é ter essa vida de liberdade, de poder de escolha. Tá bom? Então, agora eu deixo vocês com a minha melhor parte. Uau, uau, uau. Estou emocionado, amor. Meu Deus, surpreendeu. Muito top mesmo. Eu não tenho fotos da minha infância, pessoal. Quando, na minha infância, nós tínhamos uma vida um tanto quanto limitada, vamos considerar assim, né? Muita escassez, e não tínhamos acesso a fotos. Então, eu tive uma infância um pouco parecida com a da minha esposa, né? Eu nasci no interior do estado do Paraná, na cidade de Cascavel, e aos meus 9 anos de idade eu fiquei órfão de pai e de mãe. Meu pai trabalhava numa indústria de construção civil, faleceu num acidente de trânsito, e a minha mãe faleceu de ataque cardíaco. Isso eu tinha 9 anos de idade. E ali começou a minha trajetória, ali começou o meu processo, assim como começou o processo da Sandrinha. Órfão de pai e mãe, né? Todos os meus tios e tias tinham as suas famílias, tinham os seus filhos, e a minha avózinha, com quase 70 anos de idade, com algumas limitações de saúde, nos pegou para criar. Eu e mais 5 irmãos. Então a minha avózinha, com todas as suas limitações, voltou a ser mamãe de 6 crianças, inclusive uma bebezinha de 3 meses. Assim eu comecei o meu processo. E as condições eram muito duras, né? E a minha avózinha, ela conseguiu nos matricular nessa instituição, que era um Centro Municipal de Integração da Criança. Esse nome é comprido, não tem nome.
Foi aí que a gente foi criado, no Centro Municipal de Integração da Criança. E ali rolava de tudo, né? São crianças que vêm de várias famílias, com vários estilos de vida. Então ali você tem que sobreviver. É uma selva onde que você tem que realmente ter muita habilidade para sobreviver. Mas eu sou muito grato a esse período, porque foi onde realmente o processo me moldou. Desse local, eu fui para a Guarda Mirim. Estou abreviando um pouquinho aqui por causa do tempo. Na Guarda Mirim foi onde eu comecei a ser, digamos assim, mais inserido na sociedade, ok? Porque a Guarda Mirim, por ser uma instituição onde você é moldado na doutrina, na disciplina, na hierarquia, né? Você começa realmente a se enquadrar. E a partir dali eu comecei a me enquadrar como pessoa na sociedade. Comecei a me envolver com trabalho, trabalhar em algumas empresas, né? Então, esse foi o meu processo de infância e juventude. Aqui já com 15 para 16 anos, quase 17 anos. Black Power, né? Eu já fui bom nisso, galera. Olha essa juba aqui, hein? Brincadeira. Na época eu curtia, sabe o quê? Eu curtia isso aqui, ó. Michael Jackson. Tava em alto. Tava em alta. Isso era 1985, galera. Quem é dessa época aqui lembra muito bem, né? Michael Jackson, uau! Então era muito bom. Então nessa fase aqui, dos 16 para 18 anos, eu comecei a sentir que eu precisava mudar. Sabe aquele instinto de que você nasceu para ser grande, que você nasceu para ser um campeão? Começou a queimar dentro de mim, sabe? Mesmo não convivendo num ambiente muito favorável, eu comecei, Simone, a sentir o desejo de algo mais, sabe? Eu pensava comigo assim, Juliano, cara, tem que haver algo mais, né? Do que apenas sobreviver. E aí surgiu a oportunidade de eu ir embora do interior para a capital. Um amigo meu disse que iria embora para Curitiba, e eu falei, opa, vou embarcar nesse trem. Então, muitas vezes, a oportunidade ela pode estar passando na sua frente, uma oportunidade que vai trazer uma grande mudança, você tem que estar atento para perceber a oportunidade. Assim como é a nossa oportunidade, mãe. Muitas vezes você acha que não, mas lá na frente você vai entender. Simplesmente decida fazer. E eu falei, cara, partiu Curitiba, vamos embora. E tomei a decisão. A decisão muda destinos. Decisões mudam destinos. Quando a Cleusa, com 9 anos, tomou a decisão de fugir de casa, aquela decisão dela mudou totalmente o destino das 3. E a minha decisão também mudou o meu destino. E eu tenho certeza que talvez ainda você não tomou a decisão que vai mudar o teu destino, e não somente o teu destino, mas também o destino teu, da tua família e de muitas outras pessoas. Talvez você saia daqui hoje com a decisão que você precisa tomar. Tomei a decisão de ir embora para Curitiba. Mas o que eu tinha? Muita coisa. E coube tudo dentro de uma mochila. Tudo que eu tinha, coloquei numa mochila, mais o meu colchão, porque na nossa casa, nós morávamos numa casa pequenininha, acho que tinham 3 peças, era um quarto para 5 irmãos, porque a minha irmãzinha menorzinha já tinha falecido, então eram 4 homens num quarto, 4 meninos e mais a minha irmã, e dormíamos em beliches. Então, o que eu fiz? Falei, galera, eu vou deixar mais espaço para vocês, eu vou vazar. Peguei o meu colchãozinho e fui em busca de um sonho, parti para Curitiba. Chegando em Curitiba, quem que eu encontro? A minha metade, a minha princesa. E aqui começou a nossa trajetória juntos, Começamos a namorar, noivamos, nesse período eu fui para o quartel, e não sei porquê, mas aquela decisão que eu tomei lá atrás, ela desencadeou alguns processos. Então existem decisões na sua vida que vão desencadear processos. E por onde a gente passou, por onde eu passei, não por mérito próprio, mas a gente sempre procurou
procurou estar acima da média. A gente sempre liderou por onde a gente passou. Por quê? Frutos da nossa decisão. E no Exército eu fiz curso de cabo, fui promovido como cabo. Fui promovido como 01 no curso de cabo. Depois me proporcionaram fazer curso de sargento. Fui sargento, terceiro sargento, como 01 no curso. E assim segui o meu processo. Nesse período, nós nos casamos. Era soldado na época. Meu amor, né? Minha vida. Tá bom. Bem interessante, mas não vou deixar de falar. Tá bom. Não vou deixar de falar. Quando ele ligou para o Nicanor e falou assim: eu vou para Curitiba, tem menina bonita aí? Aí o Nicanor falou: tem uma menina aqui linda. Aí eu perguntei, mas eu quero saber qual é a mais bonita. Sério, gente? Sabe o que é isso? Mesmo inconsciente, eu estava pensando grande, cara. Você tem que pensar grande. Falei, tá, beleza, mas qual que é a mais bonita? Ele falou, cara, a mais bonita é a Sandra. Falei, então é a Sandrinha que eu quero. Daí ele falou, só que tem um detalhe. Ele é braba. Mas a decisão estava tomada. Sem chance. Lembra que eu aprendi a me defender, a me fechar? Então eu era bem séria. Bem desafiante. Foi. Mas foi maravilhoso, né, minha vida. E aí nos conhecemos, foi muito bom o tempo. Nós namoramos durante 1 ano. Depois noivamos, ficamos mais 1 ano. E aí nos casamos em 90. Foi lindo, lindo o nosso casamento. Fomos para o interior, porque os avós do amor não podiam vir para Curitiba, então nós fomos, a minha irmã me acompanhou, né? Porque daí eu só tinha minha irmã, né? Então foi bem interessante assim, a gente ter ido para Cascavel, casar. Foi a maior simplicidade do mundo, tá? Maior simplicidade, mas foi o dia mais feliz das nossas vidas. Gente, para vocês terem uma ideia, que você não é o processo que você está passando. Você é muito maior do que aquilo ali, sabe? Estar não significa ser. Estar passando um processo difícil não significa que você é um derrotado. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos passando um processo difícil nesse momento. Estávamos casando. A minha roupa de casamento ali, toda emprestada. Toda. A gravata, 3 anos o rapaz tinha casado. a calça, o sapato, a meia. Só a roupa de baixo que não era emprestada. O resto era tudo emprestado. Da minha esposa, a mesma coisa. Mas nós tínhamos um sonho. Então, se você tem um sonho, cara, ninguém te segura. Vai para cima. Então, você não é a situação que você está vivendo. Né? Você não é onde você está. O teu ser é muito maior. Siga em frente. Tem coisa grande te esperando. Uau! E aqui veio as coisas mais ricas que Deus podia ter me dado. Meu sonho era ser mãe. Né? Veio o Lucas Gabriel, 2 anos depois de casados, 4 depois o André Ricardo, riqueza da nossa vida esses 2. Olha lá. E eu fiz algo muito especial novamente na declaração. Nós 2 nos olhamos e falamos assim: nós vamos fazer e dar tudo para os nossos filhos que nós não tivemos. Lembra que você escolhe o que fazer com a experiência? Nunca me amargurei absolutamente com nada. Eu escolhi a melhor parte: amar e ser amada. Maravilha. E nesse processo de buscar o crescimento, de buscar ser alguém, nós empreendemos em muitos negócios. Sempre fomos empreendedores, porque a gente acreditava que a vida é muito mais do que simplesmente trabalhar e pagar conta e morrer. Né? E como empregado, como trabalhador, a gente vivia essa vida. Né? Trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, era isso que a gente via. E a gente começou a buscar algo. Né? A gente conversava, amor, tem que ter algo mais.
A gente começou a empreender, muitas vezes sem saber o que estava fazendo, quebrando a cabeça, levando prejuízo, né? Mas corremos atrás. Trabalhamos vendendo salgadinhos, eu já tive escritório de contabilidade, loja de roupas, transportadora, salão de beleza por 10 anos. Então já fizemos de tudo antes de chegar a Amway na nossa vida. E nesse processo, seguimos caminhando, né? Sempre curtindo a família, sempre se divertindo. Acho que é para cá. Então tá, volta aqui. Aqui, quando eu tive o estúdio de beleza, durante 7 anos, alguém me fornecia produtos de quem? Eu amava os produtos. Nutrilite e linha de cabelo. Era na época do Ert ainda. Tá? Era Ert. Foi o Ert que eu conheci primeiro. Amava. 7 anos. Quando foi um belo de um dia, minha secretária de casa levou os produtos da linha Home e começou a limpar a minha casa, lavar a minha roupa. E ficou quietinho. Eu falei, o que você usou que está tudo diferente? E eu amei o resultado. Ela fez muito rápido, dá muita agilidade no trabalho e não trabalha tanto. Eu falei, Sandra, é o mesmo produto que você tem no salão. Eu falei, é da Amway? É da Amway. Ah, é, Marlene? O que mais tem a Amway? Sandra, você me apresentou esses dias um projeto. É igual o projeto. Ah, é? Então hoje à noite eu vou lá e vocês vão me apresentar o plano. Fomos até a casa deles, eles nos apresentaram, eles são nossos platinos hoje. Começou a fazer o desenho, falei para ela, não precisam falar mais nada, pode nos cadastrar. Instinto, e porque nós estávamos estudando sobre a oportunidade, não na Amway, mas nós já sabíamos o potencial do negócio. Então, se você procura algo há muito tempo e não sabe o que fazer, Amway tem um potencial incrível e qualquer pessoa que queira pode desenvolver. Não exige graduação, não, porque o sistema educativo te forma para ser empresário. Então, se você está procurando algo a mais, aceite. Maravilha. Aquilo que você está procurando, também está te procurando. Uma hora vocês vão se encontrar. E a gente seguiu nesse processo, trabalhando com a nossa família, né? Educando nossos filhos. Então aqui já maiores, né? O Lucas Gabriel, nosso filho mais velho, tem 30 anos. O André Ricardo tem 26. O André Ricardo faz um negócio. O Lucas não consegue por causa da profissão dele. Okay? Aqui a formatura do nosso filho, quando ele se formou cadete na Polícia Militar do Paraná. Aqui o nosso filho André Ricardo já trabalhando na atividade de bailarino que ele desenvolve hoje. Aqui os dois já nas suas respectivas profissões. Hoje o Lucas é primeiro tenente já na polícia, já está a caminho de ser capitão. O André Ricardo hoje é bailarino profissional, trabalha em cruzeiros. Aqui numa das viagens que ele estava indo para a Europa a trabalho. Aqui o casamento do nosso filho, né? Isso no ano de 2019, logo depois da formatura dele foi o casamento. Foi um momento de muita emoção para nós, foi muito gratificante. E hoje, depois de 33 anos, essa é a nossa família. E a gente sempre diz que a felicidade mora aqui. Porque a felicidade, ela está aonde? Aonde você está. Porque ela está em você. Então, respeite o seu processo, seja feliz no seu processo, que vai dar tudo certo. E vamos voltar um pouquinho agora à história, para a gente falar para vocês sobre a Amway. Né? 2017, a Amway entra na nossa vida. Aqui está a Marlene e o Natalício, que são nossos patrocinadores. Né? Eles que nos falaram da oportunidade. Aqui está o Paulo. O Cido com a Carita, nossos duplos diamantes, na época eles eram esmeraldas. Aqui está o Felipe Barque, que é filho aqui do Natalício. Aqui está o Rico, nosso filho André, que também faz o negócio. Vamos para frente. 2018, então, nós nos qualificamos a ouro, foi o ano da nossa conquista, né? Estávamos a todo vapor, quando em 2019, o que aconteceu? Pandemia. Chegou o Fica em Casa. E aí começaram os desafios.